A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Ezequiel, o profeta do Senhor, e aqui no meu canal, todo dia um vídeo novo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, é sempre bom compartilhar a palavra do Senhor. Aqui é uma leitura básica, uma leitura simples, porque aqui a gente está aprendendo juntos também, porque eu também estou engatinhando aqui no Evangelho, também estou aprendendo agora, junto com vocês aqui. A gente vai aprender juntos e hoje a gente vai ver o capítulo 24, que é a parábola da panela fervente. Veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala por parábola a casa rebelde e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Põe a panela ao fogo, põe-na, e deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas. Enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço, não caia a sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma rocha descalvada o pôs. Não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa rocha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária! Também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, tempera o caldo e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Ela, com mentiras, se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse: viva isso e o farei. Não me tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. Aqui essa parábola referente ao fogo está dizendo sobre a purificação de Jerusalém, A purificação de Judá, porque as cidades de Judá e a cidade de Jerusalém serão queimadas, serão desoladas, a cidade por Babilônia, pelo exército de Babilônia. Então, assim, se purifica pelo fogo, Então, a cidade será purificada, e quando ela for reedificada, ela será reedificada somente por aqueles que seguem o caminho do Senhor. Então, ela será restaurada às mãos do Senhor, Por isso que aqui ele diz que não se arrependerá e não voltará atrás.
porque a profecia já está dita aqui, né? Já foi dita por Jeremias e está sendo dita aqui por por Ezequiel, e será confirmada porque o povo profanando o templo do Senhor, né? Blasfemando contra o Senhor. Então, não tem, e o Senhor sempre dando oportunidades para o povo se arrepender, mas cada vez mais oportunidades e cada vez mais blasfêmias. Então, não tinha jeito mesmo, né? Deus realmente irou-se com o povo e realmente cumpriu a profecia, né? Profetizou contra o povo que as cidades seriam purificadas pelo fogo, e assim o fez, né? E a lamentação pela morte da esposa de Ezequiel, no versículo 15. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não faças lutos por mortos, ata o teu turbante, põe nos pés os teus sapatos, não cubra os teus lábios e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado, e o povo me disse: Porventura não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que estais fazendo? E eu lhes disse: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: E eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. Vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão a espada. E fareis como eu fiz: não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens. E tereis nas cabeças os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos teus olhos e o anelo de suas almas com os seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo aquele que escapar para te dar notícias pessoalmente? Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. O Senhor, inclusive, deixou um alerta aqui, né? Um sinal de quando isso tudo irá acontecer, né? Porque a gente sabe já que aconteceu, mas para eles ainda não aconteceu. Então Deus deixou um sinal, né? Do jeito que ele deixou um sinal para nós em Apocalipse, né? Ele deixou o sinal que a gente já, todos nós já sabemos, né? Muita gente falando que Jesus Cristo está voltando. Isso não é brincadeira, gente. A palavra de Deus é certa. Todas as profecias foram se cumpridas, estão sendo cumpridas. E as próximas se cumprirão também. Faltam poucas para se cumprir até a volta do Senhor. Então a volta do Senhor está próxima. Ele deixou os sinais, e os sinais estão aí, os fins dos tempos estão aí, né? A gente vê muita maldade no mundo, e aí a gente consegue ver aqui por toda... Eu lembro na época de colégio, né, que a professora de história falava, né, a história sempre se repete. E é uma coisa verdadeira, porque se a gente for parar para analisar friamente, as histórias basicamente são as mesmas, né? A pessoa vamos falar do povo de Deus, né? O povo de Deus nasce, né? Nasce na palavra do Senhor, falando dos reis principalmente, que são os mais importantes assim em relação a autoridades, né? Em relação, porque o povo seguia muito os reis naquela época, né? Hoje o povo tem opinião própria, então
cada um segue o seu caminho, cada um tem a sua opinião, mas naquela época não. Naquela época, o que o rei falava era a regra, era o que todo mundo fazia. O povo não tinha opinião, né? Então, por isso que quando havia o castigo aqui, quando a ira de Deus se acendeu contra o rei Ezequias, por exemplo, porque ele falou, além de profanar o meu santuário, ainda levou o povo a pecar, porque ele cometeu as blasfêmias e fez com que o povo também cometesse as mesmas blasfêmias, né? Então, e acabava que a história se repetia porque o príncipe, no caso, né, nascia no meio no meio do povo de Deus, ali nascia no berço de Deus, né, no berço nobre, era príncipe, nobre não, era príncipe, mas assim, no povo hebreu, né, no povo israelita, e seguindo, conhecendo os caminhos de Deus, seguindo os caminhos de Deus, era levado ao trono, né? Levava o povo, guiava o povo nos caminhos do Senhor, mas no final acabava escorregando e acabava se distanciando do Senhor. Aí morria, vinha o próximo rei, que era a mesma coisa, que era o descendente, e era a mesma coisa. Começava nos caminhos do Senhor, levava o povo por caminho do Senhor, depois se afastava do Senhor. Então foi assim, até que chegou um ponto em que não se começava mais no caminho do Senhor, já começou afastado do Senhor. Então aí que foi onde realmente não teve mais jeito, né? Deus mandou profetas e profetas. A Bíblia aqui comenta poucos, mas com certeza teve outros, né? Porque ele falava aqui, né? Que ele ia e lhe ensinava, né? Profetizava e ensinava, profetizava e ensinava. Então, não foram somente esses dois, tiveram outros também, até mesmo porque não foram só um ou dois reis, né? Foram vários. Então, foram várias gerações até chegar ao ponto de se acender a ira do Senhor e realmente desolar as cidades, né? Acabar com as cidades, né? Deus não foi simplesmente apenas uma geração que não quis seguir ao Senhor e ele resolveu acabar com a cidade. Não foi isso. Foram as gerações atrás de gerações que realmente não seguiram o caminho do Senhor e blasfemaram contra o Senhor. Blasfemaram contra o Senhor, profanaram o santuário do Senhor e levaram o povo a fazer a mesma coisa. Então foram realmente assuntos muito graves, né? Gravíssimos. Então, inclusive na Bíblia fala, né, que uma das coisas que não tem perdão é a blasfêmia contra o Senhor. Mas tem casos e casos, né? Não adianta a gente falar, não, isso pode, isso não pode, porque só quem realmente sabe é Deus, é Ele quem julga. Não adianta a gente falar, não, você fez isso, ixi, você fez isso, ó, a Bíblia fala que não pode, já era. Não é assim que funciona. Deus é quem sabe. Inclusive, a gente vai chegar lá, o capítulo que diz, né, que não entrará no reino de Deus, né? Os tipos as pessoas que seguem certos tipos de caminho não entrarão no reino dos céus. Mas tem um detalhe, essas pessoas que seguem esses caminhos, se elas morrerem seguindo esses caminhos, realmente não entrarão no reino de Deus. A palavra de Deus diz isso. Mas se no último suspiro, até o último suspiro, enquanto ela estiver viva, enquanto ela estiver respirando, enquanto ela estiver consciente, ela se arrepender de coração, realmente, de coração, lá do fundo, se arrepender e realmente se entregar a Jesus Cristo, se entregar ao Senhor, então sim, ela pode sim ir ao reino do Senhor, né? E isso quem julgará é Deus, né? Nós não podemos julgar. A palavra de Deus diz, não julgueis para não ser julgado. Embora isso é difícil um pouquinho, né? A gente acaba, não tem jeito, a gente acaba olhando meio torto uma coisinha ou outra e a gente tem que vigiar, né? Vigiar e orar, porque essa é uma tendência humana, né? De olhar os outros meio de lado, dar uma olhadinha assim, de cima a baixo. Não adianta querer esconder o sol com a peneira, como dizem,
mas isso é da natureza humana, então, e não pode fazer isso, não se deve fazer isso, a gente acaba fazendo. Eu falo isso porque acaba acontecendo comigo e eu peço ao meu pai, me perdoe, Senhor, nossa, e eu fico me policiando por isso, porque é uma coisa que sai, que acontece, não é que eu queira fazer isso, acaba acontecendo. Sou preconceituosa? Não, não sou preconceituosa. Julgo as pessoas? Não, não julgo. Mas algumas coisas chamam atenção, não tem jeito, acaba chamando atenção. E eu peço perdão a Deus, eu falo, Deus, me ajude, né, que os meus olhos sejam guiados por Ti, né, que os meus olhos sejam olhos espirituais, sejam sobrenaturais, olhando com os Seus olhos, para que eu possa ser guiada de acordo com a Sua vontade, né? Porque que prevaleça o Seu querer em minha vida, não o meu querer. Porque o querer da carne é pecado, né? Se a gente for fazer a vontade da carne, filha, tanta coisa ruim pode acontecer, tanta coisa ruim. E agora, quando a gente entrega de corpo e alma, que a gente se entrega a Jesus Cristo, aí sim, não é que a gente não vai errar, lógico que a gente vai errar, nós somos humanos. Acontece, não tem jeito, a natureza humana é errar, a natureza humana é pecadora. Não tem como falar, não vou errar, não vou pecar, não tem isso, não existe isso. A Bíblia fala, né, que Deus procurou no mundo todo, não se achou um sem pecado. Né? A vida toda só teve um ser humano que não teve pecado, que foi Jesus Cristo, que ele veio em carne, né? Ele veio em carne. Ele foi o único que não teve pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nós não, nós já somos nascidos pelo pecado, né? Então, não tem como dizer que não temos pecado, nós já somos nascidos pelo pecado. Então, é a natureza. A gente só tem que vigiar, tem que procurar, tem que evitar, tem que ficar atento para que não aconteça, para que não seja proposital. Uma coisa é você pecar sem querer, é você errar sem querer e reconhecer o seu erro e se arrepender do seu erro. Outra coisa é você errar proposital, outra coisa é você realmente saber que está errado e querer fazer mesmo assim. Então, o que vale é a intenção, como dizem, né? Embora tem muita gente que diz que de boa intenção o inferno está cheio, mas não é assim que funciona, não. O que vale realmente é a intenção. Agora, vigiai e orai. A palavra de Deus está certa, né? Vigiai e orai. Primeiramente, você tem que estar vigiando, tem que pensar bem, tem que fazer os cálculos, né? Balancear a situação e para poder tomar uma decisão. E na dúvida, sempre ele, ó. Ele é quem nos guia, ele é quem nos direciona, ele é quem nos ensina, é somente ele é quem pode nos dizer se realmente o caminho está certo, se o caminho está errado, se a decisão está certa, se a gente deve ir, se a gente deve voltar, se a gente deve esperar. Então, é somente com ele. Sem ele, não adianta você tentar seguir um caminho, porque esse caminho, com certeza, não dará certo. Você pode até achar que está dando certo. Nesse mundo aqui, você pode até ter, aparentemente, um bom resultado, mas no final é que vai ser o problema, porque a nossa luta não é para vitórias desse mundo aqui. A nossa busca de vitórias é para vitórias para o mundo para o mundo do reino de Deus, né? Não é para esse mundo para esse mundo carnal aqui, porque o mundo carnal para nós não interessa. Essa vida aqui brevemente vai acabar, não existirá mais. Após ela é o que importa, né? Após ela é o que a gente tem que se preocupar. E eu espero que ela seja a sua prioridade em relação à preocupação, em relação a objetivos, as metas, né? Aqui você tem que ter suas preocupações, tem que ter, porque a gente depende, tem que trabalhar, né? Tem que se alimentar, tem as necessidades, né? Mas Deus sabe das suas necessidades, então
A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e o mais lhe será acrescentado. Então, a partir do momento que você se entrega a Deus, você passará por dificuldade se tiver de passar. Se não tiver de passar, não vai passar. Mas se você passar por dificuldade e você estiver com Deus, o pão de cada dia com certeza não vai faltar, porque Ele não vai deixar. Ele não desampara os seus. Tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, se mantenha no caminho do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tuas palavras, por tuas mensagens, Pai. Eu peço a Ti, continue nos guiando e nos abençoando, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, em especial pelas pessoas que estão nos hospitais, Pai. Muitas pessoas doentes, Pai. Cada vez é uma coisa nova, é um problema novo. Agora tem essa varíola, né? Cada momento surge algo novo para nos aterrorizar, para nos assustar, para querer nos derrubar, Pai. Mas nós, os seus filhos, nós sabemos que isso tudo aqui é passageiro, Pai. Nós sabemos que o que nos espera é muito maior do que tudo isso, Pai. Mas muita gente está perdido aí, muita gente está desesperado à procura de algo, à procura, não sabe nem o que procura, Pai. E às vezes está no hospital ali sozinho, não tem nem parente por perto, não tem ninguém da família, Pai. Está inconsolado, está perdido em seus pensamentos, pensa em tirar até a própria vida, Pai, porque acha que a vida não tem valor, Pai. Que o Teu Espírito esteja visitando essas pessoas, Senhor, para que eles entendam que a vida tem valor e muito valor, pois esse valor já foi pago e foi um pagamento muito caro. Jesus pagou esse valor por todas essas vidas, Pai, para que essas pessoas entendam que esse valor já foi pago e que o Senhor tem um presente para todos nós no final dessa luta, Pai. É somente querer seguir os seus caminhos, é somente querer buscar, é somente ter forças para buscar esse caminho, Senhor. Esteja com essas pessoas, Pai. Derrama a tua unção sobre elas, Pai. Dá um renovo a elas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida emocional, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Arranque dela essa mágoa, essa angústia, esse desespero, Pai. Conceda serenidade e mansidão a esse coração aflito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, de acordo com a Tua vontade, Pai. Traga todos para o Seu caminho, Senhor. Eu peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, que sejamos capacitados cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. Que alcancemos cada vez mais os 4 cantos do mundo para proclamarmos o Teu nome, Pai. Que consigamos cada vez mais levar o Teu nome onde o Seu nome é proibido de entrar, Pai. Para que as pessoas possam conhecer a Ti, Pai. Para que as pessoas possam ter a oportunidade de participar do Teu plano de salvação, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.